Boa tarde. Nosso grupo é formado por Ana Vitória Monteiro, Cauã Magalhães, Danilo Santos, Enzo Souza, Janaína Monteiro e Luciano Reis. E vamos falar sobre dois contos do livro. Nós, uma antologia de literatura indígena. O livro foi organizado e ilustrado por Maurício Negro e publicado pela Companhia das Letrinhas em 2019. O livro Nós é um conjunto de contos tradicionais indígenas de alguns diferentes povos, escrito cada um por diversos autores diferentes, como Tiago Raqui, Iguaré Yaman, Lia Minapot, entre outros. Esse livro traz, até mesmo no próprio nome, um tipo de conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm, achando que o povo indígena é apenas um, enquanto na verdade são vários povos com várias culturas diferentes. Esse livro se torna importante justamente por trazer esses contos de diferentes povos e contar um pouco sobre cada povo e sua vivência. Dentro desse livro, nós escolhemos o conto Ariporia, a origem do açaí, e um conto Uruciburu, a peneira de Arumã. Arariporia, a origem do açaí, é um conto que fala sobre a filha do pajé e a tribo Sateremaué. E a Simai nasceu com uma beleza indescritível que impressionou todos da tribo e até mesmo fora dela, e fez-se acreditar que os períodos de dificuldade que o povo estava passando seriam cessados. No fim do conto, ela se oferece como sacrifício para acalmar a fúria de Tupanã, espírito universal. E logo depois, uma árvore começa a brotar onde seu corpo foi encontrado, tendo características semelhantes ao que tinha Iaci-Maí. O pajé, então, decidiu botar o nome de açaí. E esta árvore fez com que o ecossistema daquele povo voltasse a funcionar e retomassem sua força para prosperar novamente. Saterê-Mauê é um povo conhecido como os Filhos do Guaraná, que habitam na região do Médio Rio Amazonas. Estima-se que a população atual seja aproximadamente de 3.000 pessoas. Essa sociedade que se estrutura em clãs, havendo uma hierarquia entre eles, esses clãs estão presentes na cosmologia. O autor deste conto foi Tiago Raqui, poeta, escritor, bibliotecário e contador de histórias tradicionais indígenas. Nascido no município de Barreirinha, no estado do Amazonas, descendente do povo Maué, e que viaja para vários lugares no Brasil para divulgar cultura e literatura indígena. Este conto fala um pouco sobre a cultura do povo Sataré-Maué. Nele podemos ver a crença no criador chamado Tupanã e a real devoção, sendo capaz de gerar sacrifícios esperando que tal ato seja recompensado, com tempos de fartura e força do povo. É um conto muito bom que fala um pouco sobre a origem mística do açaí, enquanto uma árvore e a fruta que tem características de Yaci-Mai, que se sacrificou para que isso pudesse acontecer. Esse conto, assim como alguns outros no livro, não tem uma lição de moral inclusa necessariamente nele. Muitas vezes, contos indígenas são usados apenas para contar histórias, como aqui a mitologia da criação do açaí. O Uruciburu, a peneira de Arumã, é um conto que fala sobre a criação do universo, de como o avô do universo, o Murineku, criou todas as camadas da Terra para que pudesse criar gente do universo. E assim foi feito. Ele peneirou diversos materiais e ao final do ritual surgiu uma mulher que se chamava Yebaburó, avó da Terra. O povo Umuco Mazá Dezana, o que significa gente do universo, habitam principalmente no rio Tietê e seus afluentes, sendo aproximadamente 1,5 milhões de indivíduos no Brasil, distribuídos em cerca de 60 comunidades misturadas a outros povos da mesma família linguística. Os Dezana são especialistas em certos tipos de cestos traçados usados para a peneira mandioca. O autor do conto se chama Jaime de Acara, indígena do povo Dezana, graduado em licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena, mestre em Antropologia Social e colaborador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena. Além disso, é agente cultural, escritor, professor indígena, conhecedor da cosmologia Dezana, contador de histórias e ilustrador. Pela perspectiva dos indígenas amazônicas, pode-se dizer que os homens adquirem suas habilidades xamânicas através da cultura e as mulheres as detêm por natureza. Na mitologia tucano, os heróis ancestrais que abriram caminho para a criação da humanidade são gerados por uma divindade feminina, que por sua vez os Dessanas chamam de Eba Buró, avó da terra.
O conto traz justamente essa visão do avô da Terra criando gente do universo, e ao final de sua criação surge esta mulher, a avó do universo, e assim se dá a criação. O conto traz essa perspectiva da mulher e do homem serem um conjunto. Ao final do conto disse: na natureza tudo é indissociável, ou seja, as coisas são ligadas umas às outras. Por isso a terra tem camadas e árvores também são o ser humano. Sabendo da mitologia por trás da crença entre homem e mulher, podemos traçar um paralelo de que esses seres também são indissociáveis. Este conto, diferente do anterior, apesar do intuito claro de contar sobre a criação do universo, também deixa ao longo do conto reflexões sobre não só as camadas que formam o universo, mas também a relação entre elas, principalmente ao surgir uma mulher ao final do ritual do avô, trazendo a ligação clara da mulher para a criação da gente do universo.